Olá! Como vencer o medo de investir em ações? Sim, medo. É o que eu vejo com bastante frequência nos comentários que eu recebo no YouTube, no Instagram, enfim, nos atendimentos que eu faço. Enfim. Então, isso é bastante presente, de uma forma muito intensa. Como vencer o medo de investir em ações? Então, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Tá? E o medo, tá? Claro, se você não tem medo, se você já venceu essa barreira, então você pode pular o vídeo. Tá? Mas se você tem medo, fique até o fim, que eu vou falar em 5 passos aqui como é que você transpõe essas dificuldades. Tá? Que o medo é uma questão muito séria na nossa vida. O medo está presente em várias situações da nossa vida que nos bloqueiam. A gente nem percebe, mas temos um automatismo subconsciente que impede que nós cresçamos por conta de medo, nas várias áreas da nossa vida. Muito bem, mas antes de falar sobre isso, tá? Eu sou Sampaio, para quem não me conhece, tá? E te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, tá? E amplie esse conhecimento para um público maior ainda. Tá? E esse é o caminho que tem que se fazer, você me ajuda a propagar. Também conheça mais no Instagram e conheça meu curso Finanças Pessoais, onde eu ensino a educação financeira para quem está arrumando a sua vida desde o início, que é aquela fase mais difícil, né, de dar importância para as finanças, para o dinheiro, como elaborar isso e colocar em prática para vencer o jogo. Né? Bom, muito bem, então vamos ao vídeo de hoje, como investir em ações. Nós estamos no ano de 2020, tá? E estamos em pandemia, nós tivemos uma oscilação enorme esse ano no mercado de renda variável, em ações. Então, aquilo que para alguns ainda não está consolidado como algo fazendo parte da vida de investimentos, como um caminho de enriquecimento ou um caminho de construção da independência financeira, é importante nós irmos falando sobre isso. Tá? Então, vamos entender um pouco do que é isso aí. Tá? Bom, primeira coisa, quando se fala hoje em investir em ações, né, mesmo com todas as informações que se tem hoje, olhando os vídeos, falando detalhadamente, tecnicamente, como é que se faz uma avaliação de uma ação, como é que é o mercado, os ganhos, as lives, enfim, os conteúdos que tem, que são muito bem apresentados. Isso, na verdade, está no segundo passo, porque o primeiro passo é ainda criar um convencimento de que o mundo, em termos de finanças, em termos de investimento, mudou drasticamente e rapidamente. Tá? Então, é preciso, antes, voltar um pouquinho e vencer essas barreiras que ainda estão presentes, que eu vou mencionar 3 pontos principais ainda que nos trancam. Em seguida eu falo especificamente deles. Bom, uma coisa que existe que tem um mito, né? O mito é aquela coisa que se repete, a gente não sabe, às vezes está inconscientemente dentro da gente, de que investir em ações é para quem tem muito dinheiro, né? É bem assim mesmo que se fala. Olha, ações é para quem tem muito dinheiro. Mesmo que você não fale, você pode pensar, tá? Que não é uma verdade. Então isso é uma fantasia. Que investir em ações é muito arriscado, que é perigoso, que, enfim, você coloca isso como uma adversidade e realmente não consegue vencer essa barreira. E é importante nós falarmos isso porque o cenário que existia antes, né, o cenário de ganhos em investimento, de multiplicar capital, como eu já tenho repetido várias vezes, esse cenário não existe mais nesse momento, né, mudou. Agora, pode voltar a acontecer? Bom, a economia tudo pode acontecer. Mas no processo evolutivo, um processo de melhoria ao longo prazo, eu particularmente não acredito que nós vamos voltar a ter as situações que nós tivemos no passado, de hiperinflação, de situações de taxa de rendimento Selic acima de 10%, como eu já falei outras vezes também. Não acredito nisso. Eu acho que vai acontecer cada vez mais, vai ter oscilações, aquele negócio que as coisas crescem em movimento de altas e baixas, mas sempre crescente. Então, esse é o meu pensamento sobre a economia e preciso entender, então, este cenário atual. Bom, então o mito é de que é para alguns, não é para todos. A ideia de perdas, então assim, se eu entrar aqui eu vou perder, tá? Vou perder meu dinheirinho, tá? Então isso é um mito, porque se você souber fazer, se tiver uma forma organizada de fazer isso, você não tem perdas, assim, a não ser que a empresa que você escolheu foi feita uma má escolha, a empresa quebrou, enfim. Mas, no geral, né, você vai juntar outras empresas, outras compensam, enfim, sabendo fazer, essa perda ela é bem minimizada. Tá?
Isto que eu falei agora é uma imagem, tá? A imagem que cada um faz da situação. Agora que você está me ouvindo, pode pensar até sobre isso e pensar que imagem você tem sobre essa situação. Bom, eu quero, na verdade, ficar rico, eu quero ter independência financeira, eu quero ter uma vida financeira com melhores resultados no dinheiro que eu consegui guardar, que eu já tenho disciplina. Como é que eu faço isso? Continuar deixando na caderneta de poupança? Não. Continuar colocando na renda fixa com 2% ao ano? A não ser que seja para reserva de emergência. Porque também a resposta vai ser não. Tá? É um mix de várias coisas. Tá? E uma das coisas é pensar a longo prazo no mercado de ações. Bom, seguindo, primeiro passo então aqui para nós pensarmos ainda dentro do medo. Tá? Viajar de avião, dirigir automóvel, tá? Ter medo de falar em público, que mais? Medo de ficar pobre. Essas 4 coisas eu já ouvi de pessoas muito próximas, né? E que eu tentei desfazer esse pensamento, porque é um pensamento limitante. Então, pessoas, por exemplo, extremamente ricas, com um enorme patrimônio, com medo de ficar pobre, que dentro da situação que ela tinha, era impossível isso acontecer. Tá? Então, esse é um medo. Tá? É falso e imaginário. Medo de viajar de avião, tá? A pessoa preferir viajar 2 dias de automóvel para não andar 2 horas de avião, é outro medo. Fantasia também, porque talvez até o risco de andar de automóvel seja muito maior. Falar em público também é um medo que, assim, talvez seja um dos, é o primeiro ou o segundo, eu não sei bem, que afeta todas as pessoas. Eu, quando tinha 11 anos de idade, fui orador de uma turma e estava muito feliz e tal, até chegar um momento de encarar uma plateia que surgiu de repente. Tá? Foi o maior susto da minha vida. Tá? Mas eu acho que foi bom, porque hoje, para mim, ficou mais natural isso. Claro que nunca é 100%, tá? Mas, assim, você resolve isso enfrentando. E eu vou falar e ajudar com um exercício em seguida de como você enfrenta isso. Tá? Bom, e falando nisso, então, vamos fazer um exercício. Tá? Claro, uma outra coisa que também, só para dar mais base para tudo isso, é, por exemplo, quando é criança, todo mundo passou, ou um grande número de pessoas, sobre aquelas questões de bullying, né? De você ter lá aquele grupo de coleguinhas que resolvem criar alguma confusão com você. Até o dia que você resolve encarar. Tá? E o que acontece? Você se supera. Tá, isso que acontece. Já tive uma experiência assim quando eu tinha lá meus 7 ou 8 anos que eu não esqueci mais. E aí eu passei por cima disso. Bom, voltando então em termos práticos. Vamos enfrentar o medo então. Um exercício que eu uso, por exemplo, num processo de eventual de situações assim, em coaching, é o seguinte, agora você pode acompanhar. Se você tem algum medo agora, que está me ouvindo aí, tá, das milhares de pessoas que acompanham o canal, então, se você está ouvindo aí e você tem interesse, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, tá bom? Então, vou limitar um pouquinho a vibração da minha fala e você entra nessa. A ideia é o seguinte, tá? Primeiro me ouve e depois você pratica em silêncio sozinho. A ideia é o seguinte, você fecha os olhos, tá? E relaxa. Sente a respiração ficar mais lenta, você fica mais calmo e você vai fazer os passos que eu vou falar agora. Tá? Você está mais calmo, então você traga para próximo de você, mentalmente, o que você tem como medo. Traga esse medo agora, um deles, um só. Tá? Sinta esse medo do seu lado, maior que você, tá? Cria uma imagem dele, tá? Essa imagem que supera você, que amedronta, ok? Agora que você tem essa imagem, pega essa imagem e comece a reduzi-la. Faça ele um pouquinho menor, perdendo a cor, desbotando, menor ainda, se afastando de você, perdendo mais a cor, se afastando mais, e você não enxerga mais ele. Você não enxerga mais. Ok? Agora você traz para perto de você uma situação em que você sentiu que teve uma experiência super poderosa, um momento de alegria, de exuberância, de pessoas na sua volta, você se reconhecendo com o seu poder pessoal diante de alguma situação de conquista. Tá? Dê um colorido para ela, luz, grande, sinta ela. Sinta-se poderoso. Pronto. Essa é a sua imagem para você superar o medo. Tá bom? Tá, saímos do exercício.
vamos adiante, tá? Bom, feito esse exercício, a questão é como é que você vai adquirir então. Você já fez o exercício, já sabe o que o medo influencia. Vamos pensar em termos de coisa prática, que você tem que fazer agora, tá? Você vai abrir uma conta numa corretora, de preferência uma corretora que não lhe cobre não tenha custo por operações que você vai fazer. Tem algumas aí que estão funcionando assim. Bom, você abre a conta, você não tem custo nenhum, nenhuma delas tem custo para abrir a conta. Então você abre a conta, em 24 horas, 48 horas você tem uma senha, você começa a operar, você entra lá dentro, como se fosse uma sala, e você vai começar a ler os conteúdos que tem lá dentro, você vai ver o que são produtos, o que é o perfil financeiro, o que é renda fixa, o que é renda variável, você vai se sentir curioso, vai se sentir aguçada a curiosidade de saber o que mundo é esse, tá? Ok, então você teve um primeiro passo, um primeiro contato com esse mundo. Tá? E vai entender, então, lendo, estudando essa primeira barreira, você vai vencer ela fazendo dessa forma. Então, esse segundo passo seria a aquisição de confiança, tá? Desfazer o medo, adquirir confiança, você já está enfrentando aquela situação de ameaça, aquela negação de não querer, porque tem medo, porque, enfim, justificativas e procrastinação ficam de lado. Tá? O terceiro ponto é saber que nós temos, todos nós, você, todo mundo, dentro do subconsciente, programações, tá? Que estão lá vibrando silenciosamente e que também são barreiras. Tá? Talvez com esses passos que eu falei antes, você possa exercitar e fazer com que essa vibração diminui e você perca essas programações. Tá? Por exemplo, você foi acostumado, você viu na sua família que todos investiam em caderneta de poupança, o seu pai, a sua mãe, seus familiares, todo mundo caderneta de poupança muitos anos atrás. Tá? Que também compravam imóveis, porque imóvel ouviu falar, ou alguém deu esse caminho, que comprar imóveis é a forma de você construir uma grande riqueza. Bom, tudo bem, pode até ser, você não tem liquidez, né, de modo geral. Hoje tem outros caminhos melhores, como os fundos de investimento imobiliário. Você pode também ter aprendido que, então, além dessas duas, que o Tesouro Selic pagando mais de 10%, como tivemos alguns anos atrás, pode ser um caminho. Isso não existe mais também. Bom, então, mas isso pode estar funcionando como um mecanismo de que, não, eu vou pegar os CDBs, que estão pagando 2%, é mais seguro, sabe, para reserva de emergência, tudo bem, tá? Mas, fora isso, tá? Não é o caminho, tá? Então, saber que no subconsciente, essa é uma programação. Outra coisa também, falando desse terceiro passo, que é o subconsciente agindo sobre o nosso funcionamento, as nossas decisões, é que o subconsciente carrega dentro dele as programações de medo, aquele medo mais básico de sobrevivência. Ou seja, você tem um medo de perder dinheiro, o medo disso, medo daquilo. Está nessa parte do cérebro aqui embaixo, que é a parte mais primitiva do cérebro, que é aquele tempo, memória daquele tempo que nós vivíamos, nossos ancestrais viviam nas cavernas e tinham medo de aranha, dos animais, enfim, e que isto é equivalente ao medo quando se apresenta hoje, tá? Então, isso está gravado. Nós temos, a sobrevivência é digamos, um princípio assim maior que buscamos nos agarrar. E aí o medo de perda está equivalente a essas situações aí. Então, está dentro do subconsciente. Então, é importante desfazer isto, porque essa caixinha ali está guardando tudo isso aí. Bom, o outro ponto é o seguinte, existe um conflito de, eu sei, eu falo, eu entendo que entrar no mercado de ações conscientemente é um caminho, mas o subconsciente tem essa programação que, sem eu saber, de alguma forma boicota, de alguma forma diz, deixa para depois, eu vou me segurar aqui. Bom, então isso é um conflito. E quando existe esse conflito, quem ganha é o emocional. Isso é um princípio da psicologia e neurológico. Se tem um conflito entre o que eu falo, o que eu penso, e aquilo que eu sinto e que está lá inconsciente, a emoção inconsciente ganha essa batalha. Tá? Enquanto você não se der conta disso e não compreender esse processo, você não vai sair de onde está. Bom, quase chegando ao final, então, a questão da audácia irresponsável, que eu chamo, é você pegar e se desafiar ou não pensar e colocar o seu dinheiro sem conhecimento, sem saber o que você está fazendo. Então, isso seria uma audácia irresponsável.
tá? Então, que é o fazer sem conhecer, que na verdade lhe encaminha com mais chance do fracasso do que ao sucesso. Bom, então uma sugestão, tá? Vamos chegando no próximo encerramento do vídeo, como eu falei, uma sugestão é você separar um valor, que valor você hoje separaria que você pudesse esquecer por um ano, 5 anos, 10 anos, e que não fariam você sofrer no dia a dia, você não teria necessidade de buscar. Por exemplo, se eu separar, você pode pensar assim, se eu separar R$1.000, 2.000, 5.000, eu vou deixar lá por 5 anos, 10 anos, e eu não vou ficar preocupado. Vou abrir esse baú daqui a 5 anos, enfim, se você fosse fazer isso, tá? É um sinal que você está tranquilo com esse valor, tá? Você colocar então em ações e para começar a fazer a sua primeira experiência. Bom, e se você fizer isso, tá? Isso é um movimento prático, depois de entender e vencer o medo, você fizer com um valor que seja confortável, tá? Você segue acompanhando, segue olhando, segue aprendendo e você vai desfazendo na prática e se autoconvencendo desse caminho, tá? Um exemplo interessante, só para ilustrar o que é esse mercado de ações, eu não estou explicando ainda como é que é investir, tem outros vídeos para serem feitos sobre isso. Mas assim, hoje uma pessoa, casualmente hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, hoje pela manhã, me perguntou o que eu achava da ação XYZ. Não vou falar o nome dela aqui para não dar a sugestão que pode ser mal interpretada. E eu disse, olha, não acho nada, não sei nada, vou olhar. E olhei rapidamente, vi lá os múltiplos dela, olhei, bom, é uma empresa forte, uma empresa saudável, mas no ramo dela tem outras que têm alguns quesitos melhores, tá? Mas mesmo assim, tá, eu olhei depois o gráfico dela, tá? O gráfico dos últimos 10 anos. E observei que nos últimos 6 anos, esta empresa cresceu 600%. Então, se em 2014 alguém tivesse comprado a ação dela, que estava em torno de R$12, hoje está 76, tá? Teria um crescimento nessa ordem de 600%. Então, conhecer antes de tomar uma atitude e fazer e vencer o medo, você, na verdade, vai fluir, como eu estou falando aqui, de uma forma tranquila e não tem riscos, aqueles riscos que a gente tem no imaginário, tá? Bom, conclusão desse vídeo, que ficou um pouquinho longo, é o seguinte: enfrente o medo, faça aquele exercício que eu fiz aqui sobre como vencer o medo, que vale para situações gerais, tá? Abra uma conta na corretora, estude o site da corretora, entre dentro dele e faça o primeiro investimento, tá? Siga estudando e analisando e você então superou a sua dificuldade, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, tá? Espero que tenha sido importante para você e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seus comentários aí. Sucesso e prosperidade!